tarde. O Tribuna Virtual está de volta. Seguimos com a participação da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Deputada, boa tarde. A senhora tem 10 minutos. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Estão aqui na tribuna. Tá aparecendo ou caiu? Para mim tá aparecendo o Alesp aqui. Tá aparecendo para vocês? Deputada, sim, está aparecendo. Será que caiu? Deputada, a senhora nos ouve? Estou vendo o tempo aqui. Bom, vou falar. Espero que esteja saindo. Bom, saúde para todos. Chegando o fim de semana bom para todos, né? Com muita responsabilidade. Acabei de receber uma notícia do parente de um parente que infelizmente faleceu de Covid, e como muitas autoridades da saúde orientam, ele estava em casa, né? Estava em casa, esperando melhorar. Eu não conhecia a pessoa que faleceu, mas acabei de receber a notícia e obviamente, a gente sente por cada perda, né, com essa doença, mas ele estava em casa, né, esperando. Então, eu desde o princípio venho insistindo que essa orientação das pessoas ficarem em casa esperando o quadro agravar, né, é uma orientação ultrapassada. Já oficiei todas as autoridades sanitárias manifestando esse entendimento. Nunca defendi nem o medicamento A, nem o medicamento B, mas sempre defendi tratar, né? E chama muito a minha atenção que a orientação, principalmente no estado de São Paulo, ainda seja, né, a da pessoa esperar ter falta de ar, esperar agravar. Foi assim, a pessoa estava diagnosticada em casa, a saturação caiu repentinamente, chegou no hospital, não deu tempo de fazer nada. Então, assim, por favor, todos estão, né, na medida do plano de imunização, tomando as suas vacinas. Aqueles que não foram atrás da segunda dose, importante buscar a segunda dose. Todos devem, né, independentemente de questão ideológica, usar a máscara, praticar o distanciamento, fazer o máximo possível para se preservar as outras pessoas. Agora, uma vez diagnosticado, tem que buscar orientação para tratamento. Essa coisa do início da pandemia, que o ministro Mandetta dizia, fique em casa esperando agravar, eu estou acompanhando muitos casos, e essa orientação, né, não é a correta. Não é a correta. Eu sei, eu tenho muitas críticas ao presidente Bolsonaro, muitas divergências, mas se houve um acerto da parte do governo dele desde o início, foi o de orientar as pessoas a buscarem tratamento. Pode-se discutir qual é o tipo de tratamento, mas essa história de ficar esperando em casa gera morte. Essa semana, nem sei se eu tive a oportunidade de falar aqui na tribuna, mas teve uma audiência pública com o doutor Dimas Covas, a equipe técnica do Butantan, para tratar do soro anti-Covid. E eu cobrei uma vez mais, né, um incentivo, entusiasmo do governo do estado na liberação desse soro de uma vez por todas. Dia 14 de maio, recebi a última resposta da Anvisa aos meus ofícios, dando conta que ainda há informações não prestadas pelo Instituto Butantan. Dia 15 de maio, recebi o ofício do CONEP, Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, também informando que faltam informações por parte do Butantan. Eu apresentei esses dois ofícios na audiência pública ao doutor Dimas Covas, e ele disse que Butantan vem cumprindo as exigências, mas, segundo ele, a Anvisa e o CONEP vão renovando solicitações. É uma situação difícil a minha, né? Porque eu dependo das respostas aos ofícios. Então, eu oficio a Anvisa, oficio o Butantan, oficio o CONEP, cada um fala uma coisa. Se a demora injustificada está nos órgãos federais, né, peço pelo amor de Deus que compreendam que a situação é grave,
e que nós temos que sopesar riscos e benefícios. A própria normativa de liberação de fármacos prevê dessa forma. Nós temos que sopesar riscos e benefícios, né? E eu entendo que os benefícios que o soro pode trazer compensam eventuais riscos, nunca esquecendo da qualidade Butantan, da tradição Butantan, sobretudo no desenvolvimento de soros. Agora, se é verdade que o problema está nos órgãos federais, eu quero entender por que razão o governador do estado de São Paulo não cobra com a mesma ênfase a liberação do soro, a mesma ênfase que utiliza para cobrar a liberação das vacinas. Utilizou para a Coronavac e teve sucesso, reconheço, e agora tem sido muito, muito contundente na cobrança da Butanvac, que está num estágio muito, muito anterior ao estágio do soro. Tá? O soro já foi desenvolvido, já foi testado em animais, a Butanvac está começando agora. A Butanvac, muito embora o governo diga que é 100% brasileira, teve, né, uma parte do seu desenvolvimento no exterior. O soro anti-Covid, sim, é 100% brasileiro. Então, aqui fica uma vez mais, de maneira respeitosa, mas também ansiosa, a cobrança de que o governo do estado invista, não estou falando de dinheiro, invista energia na liberação desse soro. Porque as vacinas são importantes, mas as pessoas ainda estão adoecendo, mesmo pessoas vacinadas adoecem, né? E nós precisamos tratar. Então, esse mantra do fique em casa, do não tem remédio, essa lerdeza na busca da liberação do soro, também tem colaborado, né, para as mortes. Porque muito se cobra do governo federal, e eu não estou aqui passando pano para o governo federal, entendo que o presidente age errado quando não usa máscara, quando cria aglomeração, concordo com as críticas, mas muito se fala do governo federal e pouco se olha para o estadual naquilo que poderia estar fazendo também, né? Tem méritos com relação à vacina? Tem, e eu nunca deixei de reconhecer, mas eu entendo que essa linha, no que concerne ao tratamento, melhor dizendo, ao não tratamento, ela precisa ser revista. O tema que eu ia tratar, na verdade, nem era esse, né? Eu ia tratar e vou tratar, se não tiver outro colega inscrito, já peço para ficar direto, falando sobre esse assunto, da LDO, tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alguns colegas já apresentaram emendas, inclusive hoje várias emendas do Coronel Nishikawa foram publicadas. Pela liderança do PSL, nós apresentamos algumas emendas que vêm para trazer mais transparência, né, na divulgação, por exemplo, dos gastos, com eventual aquisição de vacina, na limitação de benefícios ao teto constitucional. Então, nós fizemos pela bancada emendas que visam trazer mais transparência. E agora eu estou estudando eventuais emendas para apresentar na parte que fala das emendas impositivas, né? Porque as pessoas às vezes não compreendem tanta coisa chamada emenda na Assembleia, né? Então, tem as emendas que se fazem a um projeto para alterar um projeto, né? E tem as emendas que são aquelas destinações de verba que os deputados fazem para santas casas, para reformar uma escola. Então, nós já apresentamos emendas à LDO para trazer maior transparência nos gastos públicos e agora estamos analisando emendas na parte da LDO que trata do pagamento das emendas que serão especificadas, destinadas pelos deputados no final do ano, tá? Essas emendas que recebem o nome de emendas impositivas. Por que impositivas? Porque previstas em lei e existe a obrigatoriedade do Executivo pagar. Muito embora, como eu disse durante a discussão da PEC, que votei contrariamente, o Executivo não paga, né? Tem emendas que eu indiquei em 2019 que ainda estão pendentes de cumprimento. E a LDO, como veio para esta casa, salvo o melhor juízo,
está abrindo portas para que o Poder Executivo se negue a pagar as emendas impositivas de maneira ainda mais contundente do que vem ocorrendo nos últimos anos, tá? Porque tem vários momentos em que se fala que se não houver capacidade financeira de pagar as emendas, será feito um rearranjo, vamos dizer assim, nas próprias emendas do parlamentar que indicou. Estou vendo que meu tempo está acabando. Vai direto ou vai passar para alguém? Deputada, eu preciso te interromper para registrar a sua reinscrição. A senhora gostaria de se reinscrever? Deputada? Deputada, a senhora nos ouve? Ela está falando, você não está saindo som para mim. Deputada? Posso continuar? Deputada, a senhora gostaria de se reinscrever? A senhora tem mais 10 minutos. Acho que o teu som está fechado, mas então eu vou continuar. Então é o seguinte, eu queria pedir para os colegas gastarem um tempo analisando a LDO, mais especificamente entre o artigo 29 e o artigo 33. É a seção 5 que trata das emendas parlamentares, tá? Se os colegas olharem o artigo 29, incisos 1 e 2, e compararem com a LDO do ano passado, vão perceber que na LDO do ano passado havia expressa menção à Secretaria da Saúde como competente para distribuir as emendas na área da saúde. E a Secretaria do Desenvolvimento Regional como competente para distribuir os recursos nas áreas não saúde, ou seja, emendas mandadas para a cultura, para a educação, para a área de assistência social. Na LDO desse ano, eles tiraram a referência às secretarias. Aliás, as referências às secretarias sumiram. Quando vai lá para o parágrafo 5º, né, passa-se a utilizar uma expressão que não existia nas LDOs anteriores: entidade da administração pública estadual. Então, é um tema técnico que provavelmente quem acompanha vai ter dificuldade de compreender. Mas eu estou falando hoje mais para os deputados e principalmente para os assessores, porque eu tenho conversado com alguns colegas e eu tenho avisado para os colegas que eu estou achando que vai piorar para o pagamento das emendas. E os colegas dizem que fizeram reunião com o líder do governo, fizeram reunião com não sei quem do governo, e estão dizendo que as emendas serão pagas, né, de maneira mais rápida, com menos burocracia. Só que está tendo muita mudança aqui. Então, é preciso compreender por que é que a LDO desse ano, diferentemente das anteriores, deixa de fazer referência à Secretaria da Saúde e à Secretaria de Desenvolvimento Regional ou a qualquer outra secretaria e passa a fazer menção a essa tal entidade da administração pública. O governo pretende criar um setor para administrar todas as emendas? Será que é isso? Se é isso, o líder do governo precisa esclarecer. Então, o que é essa entidade da administração estadual? Mas não é só isso, tá? Tem um artigo aqui, olha lá, o artigo 31, parágrafo 2º. As justificativas para a inexecução das programações orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares individuais de execução obrigatória serão elaboradas pelos gestores responsáveis pela respectiva execução. Esse artigo 31, ele trata dos casos em que o Poder Executivo pode se negar a pagar as emendas. Eu até fiz uma emenda aqui, uma modificação, porque como é que eu posso dizer? A LDO desse ano está dando mais margem para o Poder Executivo dizer que não pagará as emendas do que as anteriores. E ainda se fala que, se não houver dinheiro suficiente para pagar uma emenda de um determinado parlamentar,
vai ter que ver uma redistribuição das demais emendas dele próprio. Eu entendo respeitosamente que isso abre margem para os parlamentares críticos, independentes, verdadeiramente de oposição, jamais terem as suas emendas pagas, porque não fica claro aqui que esse remanejar vai alcançar todos os parlamentares indistintamente. Também peço para que os assessores olhem o artigo 33, tá? O artigo 33, quando a gente compara com a versão, a redação anterior, da LDO anterior, a gente percebe uma diminuição muito grande de prazos. Por exemplo, a LDO do ano passado previa um prazo de 90 dias para, após a publicação da lei orçamentária, o Executivo enviar ao Poder Legislativo as justificativas e motivos do impedimento. Aqui diminui para 30 dias. É melhor para o parlamentar. Só que os outros prazos para o parlamentar se manifestar, defender a regularidade da emenda, defender que o impedimento técnico dado pelo Executivo não procede, os outros prazos também diminuem. Então, por exemplo, 5 dias após o prazo do artigo anterior, o Poder Legislativo deverá publicar a relação de emendas por autor com a indicação dos dados. Então, nós temos aqui uma diminuição de prazos. Seria importante os assessores olharem, principalmente aqueles assessores que cuidam dessa matéria nos gabinetes, olharem, porque eu estou achando os prazos exíguos. Além desse problema com os prazos, para mim não ficou claro ainda, até quero dizer isso aqui publicamente, eu obstruí a votação da PEC que foi aprovada contra a minha vontade, contra o meu voto, eu votei não, para determinar o pagamento das emendas fundo a fundo. Eu obstruí. E um dos motivos da obstrução, pode ser que alguém tenha até ficado magoado, quero deixar claro aqui que não foi nada pessoal, nem contra o deputado que propôs, nem contra os deputados que assinaram, nem mesmo contra o governo, o ponto não é político, não é ideológico, é técnico. Não ficou claro aqui como é que se vai conciliar a PEC que foi aprovada com o que veio na LDO. Então, além dessas críticas que eu estou fazendo, críticas construtivas, a redação da LDO, como veio do Executivo, eu entendo que depois da aprovação da PEC, nós precisaríamos de alguns ajustes nesta LDO, ou ao menos de alguns esclarecimentos de uma equipe técnica. Eu vou, inclusive, no Colégio de Líderes de segunda-feira, pedir para que nós tenhamos uma reunião técnica sobre a LDO, em especial nessa parte das emendas. Tá? Então, ainda serão necessários ajustes. E eu gostaria aqui, da mesma maneira que estou falando hoje para os deputados e para os assessores, de chamar a atenção das santas casas, tá? Porque o pessoal está dizendo que eu estou errada, que esse risco que eu estou vislumbrando não existe, mas eu penso que com a aprovação dessa PEC, muito embora a LDO diga que o parlamentar vai poder mandar 50%, no mínimo 50% dos seus recursos para a saúde, eu entendo que com a aprovação dessa PEC, as santas casas vão sair prejudicadas. Por quê? Porque quando um parlamentar indica uma santa casa, o dinheiro, a princípio, vai para a santa casa. Até onde eu sei, na maneira como funciona hoje, o dinheiro só vai para a prefeitura se houver uma intervenção na Santa Casa da cidade. Se não, vai para a Santa Casa. Na medida em que foi aprovado o pagamento fundo a fundo, pelo que eu estudei da PEC, pelos esclarecimentos que foram dados, esse pagamento fundo a fundo só poderá ser feito para municípios. Como é mais prático fazer fundo a fundo? É mais rápido. O parlamentar não vai ter que aguentar a burocracia horrorosa que a gente vivencia hoje, que eu acho que poderia ser resolvida mesmo sem PEC. Bastava o Executivo querer. A tendência é que os deputados indiquem, mesmo a verba para a saúde, para a prefeitura, que vai poder aplicar como bem entender, nos seus hospitais municipais, nos postos,
eu não estou vendo, né, que a prefeitura vai passar para a Santa Casa. Então, é importante também, né, os gestores de santas casas, os representantes, não significa que eu esteja certa, tá? É uma interpretação. Olharem essa PEC que foi aprovada, olharem esse capítulo aqui, a seção 5 da LDO, para avaliarem com suas equipes técnicas se as santas casas não findarão sendo prejudicadas por essa nova conformação, tá? Todos os anos existem mudanças com relação às emendas impositivas, mas eu estou achando que este ano as mudanças são muito mais profundas. Então, é importante todos que participam, né, do trabalho em torno das emendas estarem, vamos dizer assim, atentos a estas mesmas mudanças para compreenderem tecnicamente, né, como é que nós deveremos proceder daqui em diante. Então, assim, eu teria outros temas para tratar, mas já esgotei meu prazo. Então, a gente volta a conversar na segunda-feira, tá? Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, deputada. E o Tribuna Virtual vai para o intervalo. Voltamos já.